Como fake news de iate de luxo de Zelensky minou apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Um site criado por um ex-fuzileiro naval americano alimentou a acusação que é falsa, mas a desinformação teve sucesso. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, na Assembleia da ONU, em 19 de setembro de 2023, foto Caitlin Osh Reuters. A acusação é falsa, mas a desinformação se espalhou. Ela viralizou na internet e foi repetida por congressistas americanos responsáveis pela tomada de decisões fundamentais sobre gastos militares do país. A acusação era inacreditável. Usando 2 conselheiros como procuradores, Zelensky teria pago 75 milhões de dólares, cerca de 366 milhões de reais por 2 iates. Não apenas o governo ucraniano negou terminantemente a história, como os 2 navios em questão não chegaram sequer a ser vendidos, mas mesmo sendo falsa, a história chegou até membros do Congresso americano e seus líderes afirmam que todas as decisões sobre novos auxílios à Ucrânia serão postergados para o ano que vem. Alguns congressistas se opõem veementemente a oferecer mais assistência. No X, antigo Twitter, a congressista republicana Marjorie Taylor Greene afirmou que qualquer pessoa que vote a favor de financiar a Ucrânia está financiando o esquema financeiro mais corrupto de qualquer guerra estrangeira da história do nosso país, e acrescentou um link para a história da falsa compra dos iates. O senador republicano Tom Tillis, que é a favor do apoio militar à Ucrânia, falou à rede de TV CNN pouco depois que os senadores realizaram o encontro a portas fechadas com Zelensky da semana passada. Acho que a ideia de corrupção surgiu porque alguns disseram que as pessoas irão comprar iates com o dinheiro, declarou Tillis. Zelensky dissuadiu as pessoas dessas ideias. Tillis discordou de outro senador republicano, J.D. Vance, que também mencionou Zelensky e os navios da mesma frase. Existem pessoas que tirariam dinheiro da Previdência levando nossos avós à pobreza por quê? Para que um dos ministros Zelensky possa comprar um iate maior? Disse Vance em um podcast apresentado por Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump, no qual discutia prioridades orçamentárias. Embora o caso dos iates seja falso, a BBC descobriu que a história recebeu impulso de um site ligado à Rússia, supostamente hospedado em Washington. Pesquisadores afirmam que ele é provavelmente uma ferramenta com propósito específico de criação de narrativas ligado ao governo russo. O site de Washington ligado à Rússia. A história surgiu pela primeira vez no final de novembro em um canal obscuro do YouTube com apenas um punhado de seguidores e um único vídeo disponível. No dia seguinte, a notícia foi reproduzida em um site chamado DC Weekly, ao lado de fotografias dos 2 iates chamados Luka e My Legacy, e de documentos que supostamente confirmavam a venda dos navios para associados de Zelensky. Mas os negociantes de iate de luxo da empresa onde os 2 navios estavam disponíveis para venda declararam que as acusações são falsas. Os documentos de venda aparentemente são forjados e, em vez de terem sido comprados por Zelensky ou seus conselheiros no próximos, Slukeme e My Legacy ainda estão à venda. O iate Luka ainda está à venda, foto Bernermar. A reportagem do DC Weekly faz disparar uma série de especulações online. Inúmeras fontes publicaram links para a história e seu conteúdo mencionando em diversas plataformas, mas o site não é uma publicação semanal como o nome indica, nem é sediado na capital americana. Estudo dos pesquisadores de desinformação Darren Lindgren, Patrick Warren, da Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, concluíram que o DC Weekly foi lançado por John McDougal, ex-fuzileiro naval americano e ex-policial do estado
da Flórida, que se mudou para a Rússia em 2016. Dogan passou 3 anos como delegado do escritório do xerife do condado de Palm Beach, na Flórida. Depois que saiu em 2009, ele lançou um site para espalhar boatos sobre seu antigo empregador. Desde que se mudou para a Rússia, ele se reinventou como jornalista, cobrindo a invasão da Ucrânia e espalhou diversas afirmações falsas e sem fundamento. Uma delas foi que a Rússia estaria tentando destruir o laboratório de armas biológicas. Os pesquisadores de Clemson descobriram que o Weekly está repleto de reportagens copiadas de outros sites e reescritos por mecanismos de inteligência artificiais. Os repórteres do site assinam com nomes falsos e suas fotos são copiadas de outros lugares da internet. Misturadas com reportagens reescritas, encontram-se notícias originais duvidosas, aparentemente para dar ao site um ar de legitimidade. Uma dessas reportagens foi a origem do boato sobre iates. Os pesquisadores de Clemson rastrearam como a história viralizou após a versão publicada pelo DC Weekly. Evidências coletadas pelos pesquisadores indicam que o site continuou a ser hospedado no mesmo servidor de diversos outros sites de John Marty Dogan. A BBC Verify também descobriu que parte do site DC Weekly está hospedado em um servidor da capital russa, Moscou. No início deste ano, Dogan foi identificado como comentarista do DC Weekly em diversas palestras ministradas por ele em uma instituição acadêmica afiliada ao Ministério do Exterior da Rússia. É bastante óbvio para mim que Dogan está envolvido com o DC Weekly há muito tempo e permanece ligado à infraestrutura por trás do site de Carol Warren. O site DC Weekly inclui reportagem reescrita com inteligência artificial e histórias originais com informações falsas. Foto DC Weekly. John Mark Dogan declarou por mensagem de texto que nega terminantemente as acusações e que vendeu o DC Weekly há vários anos por $3.000, cerca de 14,6 mil reais. Ele afirmou que não lembra quem é a pessoa a quem ele vendeu o site e que perdeu os documentos após ter sido expulso de plataforma de pagamento e perdido acesso a contas de correio eletrônico devido às sanções financeiras contra a Rússia. Ele afirmou que não tem nenhuma relação com as operações atuais do site. Os pesquisadores afirmam que o site é parte de uma máquina de propaganda pró-russa muito maior. Realmente não importa muito se esta pessoa específica está por trás do site. Segundo Warren, o principal é que o site é um elemento importante em uma operação muito eficaz e substancial de influência pró-Rússia que precisa ser denunciada e compreendida. Sobre a reportagem do DC Weekly, o escritório da presidência da Ucrânia declarou que todas as informações da reportagem são falsas. Zelensky e seus familiares não têm nem nunca tiveram iates. Nós entramos em contato com Tom Tillis e Marjorie Taylor Greene pedindo por seus comentários. O porta-voz do DJ Vance declarou: há anos todos no Ocidente reconheceram que a Ucrânia era um dos países mais corruptos do mundo. Por alguma razão, todos esqueceram isso assim que começamos a enviar para eles bilhões de dólares e ajuda externa. Compra de joias. O caso dos iates é mais uma história de ficção sobre as preocupações existentes com a corrupção, que é um problema antigo da Ucrânia. Enfrentá-la é uma das exigências que o país precisaria cumprir para se associar a instituições ocidentais como a União Europeia. No índice de percepção da corrupção da Organização Transparência Internacional, a Ucrânia ocupa o 116º lugar entre 180 países, embora os esforços dos últimos anos tenham feito sua posição melhorar significativamente. Mas a atenção dedicada aos problemas reais em curso do país com a corrupção foi pequena
em comparação com os comentários online sobre histórias falsas baseadas em documentos falsificados e obscuros das contas das redes sociais. Em outubro, uma acusação amplamente compartilhada nas redes sociais indicava que a esposa do presidente Zelensky teria gasto uma fortuna com joias em Nova York, nos Estados Unidos, durante a estada do presidente ucraniano da cidade para discussão das Nações Unidas. A mulher acusou a esposa do presidente Zelensky de causar sua demissão antes de exibir um recibo falso de 1,1 milhão de dólares, ou cerca de 5,4 milhões de reais, foto YouTube. Como no caso dos iates, essa acusação se originou em um canal do YouTube com muito poucos seguidores e apenas um vídeo que apresentava uma mulher dizendo ser do Benin. Ela afirmou que trabalha na loja Cartier da Quinta Avenida de Nova York. Uma mulher mostrou o recibo com data de 22 de setembro com o nome de Olena Zelenska e uma conta de 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais, por um bracelete, brincos e um colar. Mas a ferramenta de reconhecimento facial encontraram coincidências próximas entre a mulher do vídeo e fotos dos perfis de redes sociais. Uma mulher que mora em São Petersburgo, da Rússia. Quando observamos as imagens, ela parece ser a mesma pessoa do vídeo do YouTube. A história viralizou no Facebook, TikTok e Telegram. A conta da Embaixada da Rússia e do Reino Unido do X compartilhou o caso com o comentário: o melhor uso do dinheiro dos contribuintes britânicos da história. Mas o recibo é uma falsificação clara. Em 21 de setembro, o casal Zelensky já havia deixado Nova York e viajado para o Canadá. Em um site em língua inglesa foi fundamental para espalhar o boato, o DC Weekly. O presidente Zelensky e sua esposa Olena chegaram ao Canadá no dia 21 de setembro, foto @Zelenskaya. A BBC Verify e os pesquisadores de Clemson encontraram diversas reportagens postadas no DC Weekly entre agosto e dezembro deste ano, seguindo o mesmo padrão. Elas apresentavam a falsa alegação de que o príncipe britânico Andrew, irmão do rei Charles III, teria visitado secretamente a Ucrânia, que a Ucrânia teria fornecido armas para o Hamas, que uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos estaria colhendo órgãos da Ucrânia, e que o governo Zelensky teria permitido que empresas ocidentais utilizassem terras agrícolas da Ucrânia para descarte de lixo tóxico. As reportagens do DC Weekly eram frequentemente publicadas dias depois das acusações aparecerem pela primeira vez no YouTube. Além do DC Weekly, algumas das acusações, incluindo sobre as joias de Cartier e os iates, também foram publicadas em diversos websites proclaimable em inglês, além de websites jornalísticos legítimos da África que aceitam conteúdo patrocinado, e algumas das reportagens foram aproveitadas por outros portais e contas de redes sociais. Mas com a história dos iates, as pessoas responsáveis pelo DC Weekly aparentemente atingiram um nível de sucesso inédito. Suas acusações foram repetidas por algumas das pessoas mais poderosas do Congresso americano.